e ser curado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. É o seguinte. Aleluia. Glória a Deus, amém, amados. O irmão Joaquim acabou de orar por a vida da evangelista Elaine, que vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. E eu vou estar orando nesse momento por a vida dos dizimistas, dos ofertantes, que tem abençoado esta casa de oração para ver o crescimento desta obra aqui em Morros Tamboril. Pai, nesse momento eu quero juntar a minha fé com a fé de cada servo e cada servo do Senhor, a qual está nesta noite para te servir com alegria. Nesta noite, Pai, nós ofertemos no teu altar o louvor, ofertemos ao Senhor Deus de Israel a adoração. Também nesta noite, Senhor, nós abençoemos a tua casa com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, continue suprindo a necessidade de cada um, para que eles possam, Senhor, estar abençoando a tua casa, e é com alegria, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada servo e cada servo que se encontra aqui, e aqueles que oram, Senhor, por esse campo missionário. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Alex, da pastora Jaqueline, a vida do pastor Edmundo Veríssimo, a vida da missionária Célia, Pai, o missionário, o irmão Marcos também, que abençoa o campo missionário, a irmã Nádia, Senhor, ali em Fortaleza, que também tem abençoado o campo missionário aqui no estado do Ceará. Cada um daqueles, ó Senhor, que abençoa, e ali no cenáculo de oração, Senhor, ora em prol deste campo missionário, ali de Boa Esperança, aqui em Morro, em Cancela, em Major Simplício, em Nova Russa, na Lapa, Senhor, ali no Rio Grande do Norte, lá em João Pessoa, Senhor, na Paraíba, o irmão, o pastor Nelson ali também em Santa Cruz, cada um daqueles que tem orado por nós, Senhor, e queremos te agradecer por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos trazer uma meditação hoje, e esse estudo, vai falar o poder da palavra. Glória a Deus. Ontem a gente trouxe também um estudo ali na Boa Esperança, amado, e era sobre natureza pecaminosa, porque nós já nascemos com a natureza de pecado, embora que seja uma criança, mas uma criança pequena, 3, 4 meses, ela já dá um sinal ali que ela nasce com a natureza de pecado. Então ela ali já dá ali na cara do pai, da mãe, muitas vezes. E o que é isso? Natureza pecaminosa. Nós já nascemos dessa forma. Então tudo que nós precisamos é de Jesus. Então Jesus, ele nos dá uma nova natureza, amém? Agora a natureza de Cristo. Então quando nós nascemos com a natureza de pecado. Mas quando nós vamos para Jesus, ele nos dá outra natureza, e a natureza agora é de Cristo. Então todo dia, mas é como se pela manhã, quando nós acordamos, por isso nós temos que orar, porque nós orando, nós estamos dizendo: Senhor, em nome de Jesus, cuide de mim, tira ali a minha vontade, o meu eu. Então a gente vai orar e colocar a minha vontade na mão do Senhor. Então tem até um ditado que diz: o pão de cada dia, né, amigo? Fala. Mas eu sempre gosto de falar, amados, que há o demônio de cada dia. Então todo dia nós temos que dizer não para o pecado e sim para Cristo. Então isso tem que ser um todo dia. Eu botei até aqui no outro estudo, eu acho que estava aqui o irmão, que quem era que tinha mais força? Era 2 lobos. Vocês se lembram, irmãos? Ou não se lembra? Era 2 lobos. A irmã estava aqui nesse dia? Era 2 lobos. Então quando nós acordamos, nós, de acordo com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, a natureza pecaminosa que vai reinar, ou a natureza de Cristo que vai reinar. Qual deles vai estar mais forte? Amém? Qual deles vai estar mais alimentado? Então todo dia, amado, nós precisamos acordar pela manhã e colocar a nossa vida na mão do Senhor. Amados, aqui vai falar o poder da palavra. E uma das coisas que a nossa natureza salta, amados, é na nossa palavra. Amém? Então todo dia nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, Então vamos resumir, amém? Porque é bem rápido, Mas eu quero que os irmãos abram em Mateus. Nós vamos dar uma passadinha na Bíblia hoje, porque é um estudo, amém? Mateus 12, versículo 36
e 37. Glória a Deus. E diz assim o versículo: a palavra de um homem bom revela os ricos tesouros no seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno, e sua palavra não é 36, irmãos, está aqui, ó. Mas eu lhe digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. Versículo 37. As suas palavras agora refletem o seu destino. Depois, por elas, vocês serão justificados ou, diga, condenados. Tem até, eu gosto até de falar, amados, que há poder nas nossas palavras. Glória a Deus. Amado, tudo que nós falamos tem ação no mundo espiritual. Sabemos que o pai e a mãe, ele é uma autoridade na vida do filho. Então, cada palavra que uma mãe fala, cada palavra que um pai fala, ela tem proporção terrena, mas ela também tem uma proporção no mundo espiritual, na vida do filho. Então, nós sabemos que a nossa língua, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Amém? Então, amado, esses dias vai ter um encontro com Deus do jovem, né? Eu vou até falar sobre a Lívia, que a pastora, acabei de me esquecer. Mas vai ter um encontro com Deus do jovem. E nesse encontro, amado, eles têm muitas experiências, tem etapa. É 2 dias, que muitas das vezes é 3 dias, né? Mas vamos fazer 2 dias. E nesses 2 dias tem várias etapas de, vamos dizer, de libertação. E tem até uma vez, nessas trajetórias aí, dessas etapas, tem a ver de se calar. Amém, irmãos? Tem um momento lá que a pessoa tem que passar tantas horas, não sei se é uma noite ou é um dia, sem falar. Então, amada, às vezes a gente fala, ou muitas vezes ora, mas muitas vezes a gente não tem um tempo para tirar para ouvir Deus. Então, na nossa conduta da palavra, ela vai falar muito sobre o poder da palavra e como a gente tem que falar e o cuidado que a gente tem que ter na nossa vida espiritual. E aqui nós vamos para vários versículos. Um vai falar assim, ó: meditando no que falamos. Devemos falar com, diga, sabedoria. Sabedoria. Irmãos, isso é fundamental para nós. Nós vamos agora para Colossenses, no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim, glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 4, 6, que diz assim: tem uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Então, às vezes, quando você está conversando, irmão, se a gente não tiver controle na nossa forma de falar, a gente fala muitas vezes sem pensar. Amém? Então a gente até falar, a gente vai falando. Eu sou muito acelerada no falar, irmãos. Falo. Mas às vezes, quando eu estou calada, eu já estou pensando o que eu vou falar. E às vezes a gente fala atropeladamente, e às vezes a nossa mente não tem tempo para raciocinar, né? Mas aqui está falando, ó, tenha uma conversa agradável. Amados, o que é uma conversa agradável? Uma conversa onde não magoa ninguém. Uma conversa que não atribula ninguém. Amado, não sei se vocês já tiveram uma experiência de conversar com alguém e naquela conversa você sair atribulado. Alguém já teve? Eu já tive várias vezes de conversar com uma pessoa e de repente a minha paz acabar. O que é isso, irmãos? É uma conversa desagradável. Amém? Então, até para a gente conversar, a gente tem que ver o que eu vou falar.
Né? Qual a palavra que dentro do Senhor me daria para eu falar para essa pessoa? Porque às vezes a gente pode falar algo que vai ficar no coração da pessoa, vai ser algo agradável. Ela vai meditar sobre aquilo dali, tudo. Mas pode também vir palavra desagradável, que a pessoa perde o sono, perde a paz, perde a esperança. Amém? Devemos pensar antes de falar e dominar as nossas palavras. Onde está esse versículo? Glória a Deus. Salmos 17:3. Glória a Deus. Salmos 17:3. Diz assim: o Senhor prova o meu coração, e durante a noite examina o fundo da minha alma e me purifica até não encontrar culpa. Também resolvi não usar os meus lábios para pecar. Olha aí, irmãos, que interessante, né? Então, com os lábios, aí pode dizer, meu Deus, mas como um pedaço tão pequeno do nosso corpo, mas tão agressivo, irmãos, é a nossa boca, é a nossa língua. Então, a Bíblia ela vai nos falar que nós temos que ter todo cuidado com ela. E por mais que a gente tenha cuidado, de vez em quando a gente vai dar um deslize. Lucas 6:45. Nós vamos lendo, depois eu vou falando em cima dos versículos. Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: um homem bom, de seu bom coração, produz boas obras. Um homem mau, da sua maldade, produz más obras. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Mas quando nós recebemos algo da parte de alguém fala algo, né? Às vezes nossos ouvidos é muito sensível para ouvir. Então nós ouvimos algo. Para onde é que desce, irmãs? Vem para a nossa mente, nós analisamos aquilo que ouvimos. Depois ele desce para onde? Para o nosso coração. Amém? Então nós ouvimos, às vezes nós vemos também, né? Nós ouvimos, vai para a nossa mente analisa como um computador. Olha como é algo profundo, irmão. Depois desce para o nosso coração. Mas o que a gente tem que ter cuidado? Porque muitas das vezes desce para o nosso coração palavras ruins. Palavra de maldição, palavra de acusação. E descendo para o nosso coração, aqui vai falar, um homem bom, de seu bom coração, produz boas obras. Um homem mau, da sua maldade, produz más obras. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência. Às vezes alguém fala alguma coisa, dali já mexe lá dentro de você. Tem pessoas, amadas, muito atribuladas. E você não pode dar aquilo que não tem. Você só dá aquilo que tem. Então, se a pessoa não tem uma vida de oração, a pessoa não tem uma vida de palavra, a pessoa não tem temor, a pessoa não conhece nada da parte do Senhor, ela não pode te dar nada. Então, quando ela vier sobre você, muitas vezes vem sobrecarregado, muitas vezes vem irado, raiva de amargura. Então, quando ela vem saltar, salta muitas vezes, amado, como um veneno. Mas aqui vai falar, um homem bom, do seu bom coração, produz boas obras. O homem mau, da sua maldade, produz más obras. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, amado, uma das coisas que eu quero deixar aqui, um dos pontos que eu quero deixar já nesse primeiro tempo, é que a gente não pode alimentar coisa ruim. Porque as coisas ruins, elas trazem doença, elas trazem enfermidade, elas trazem tribulação para a nossa casa. Então, quando a gente ouvir algo, ou ouvir alguém falar algo, a gente tem que analisar. Se for algo ruim, a gente tem que orar e já colocar na mão do Senhor. Senhor, eu não recebo isso. Senhor, em nome de Jesus, não deixa
nome. Eu não recebo no nome de Jesus. Então, nós tem palavras que ela vem como palavra, como boca do inimigo para nos ofender mesmo. E a gente tem que ter sensibilidade para ouvir isso. Devemos guardar a nossa palavra para conversar. Devemos guardar nossas palavras para conservar em paz a nossa alma. Conservar em paz a nossa alma. Provérbios 13, versículo 3. Glória a Deus. Provérbios 13. Estou aqui. Provérbios 13, 3. Diz assim: quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Amado, quando aqui a gente quase não vai falar sobre isso, né? Mas na cidade grande a gente tem até cuidado, porque às vezes, cidade mais pequena, não precisa ser tão grande não, né, amado? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa vai atrás. Hoje em dia, amado, tá muito perigoso, tá, não tá, irmão? De tudo que você fala, pode ser levado, né, para uma forma de confusão, de contenda, de intriga. E aí a gente tem que ter todo cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala. Eu estava até passando com uma pessoa esses dias, tá, com 2 dias atrás, acredito eu, e a pessoa estava dizendo: olha, tem que ter todo cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala e com o que a gente faz. Porque hoje em dia, irmãos, não tá de brincadeira não. Hoje em dia a gente pode andar no caminho, de repente você receber até uma ameaça, né? Então a gente tem que ter todo cuidado. E aqui em Provérbios é um livro de sabedoria. Carlos Eduardo gosta muito desse livro. E aqui vai falar: quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Provérbios 25, vamos dar só aqui. Provérbios 25 e o versículo 11. E o Provérbios, amado, fala muito sobre isso, sobre a gente ter vigilância, com quem anda, como fala, como é que você tem que se conduzir. Um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Tem até em Salmos 1 diz que não se sente na roda dos escarnecedores, não recebe o conselho dele e nem caminha com ele no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Às vezes, amada, aí pode receber um conselho de alguém e para nós seja bom, talvez seja até aquilo que eu quero ouvir, mas eu preciso para a palavra e buscar na palavra. Por quê? Porque dependendo do conselho de onde vem, pode me levar até a morte. Então nós temos que sim andar com a palavra do Senhor, saber de onde veio o conselho, quem é essa pessoa. Todo cuidado. Palavras são como penas jogadas ao vento, se espalha rapidamente, amém? Então, tem até eu vi na internet um tempo desse, disse que a pessoa que fala mal de alguém, né, ou que fala calunia, porque às vezes você fala uma coisa que muitas vezes você ouviu alguém falar e muitas vezes nem é verdade, né? Ele tem que ter cuidado de saber de onde vem a raiz da conversa. Então, às vezes você, e aí na internet falava de que como pena que você leva, sobe no monte e chega lá, você joga no monte. No monte tem muito vento, né, irmãos? Então imagine uma pena ser jogada em cima do monte. Ela vai se espalhar para todo lugar. Se você voltar, quiser apanhar, tem como apanhar, irmãos? Essa pena não tem mais. Amém? Porque como no monte é muito alto, quando dá um vento, se espalha por todos os lugares. E uma das mensagens do Senhor Jesus é que a gente não fosse, me esqueci da palavra, não é injusto, irmão, também que ele vai falar sobre isso, mas que a gente tivesse cautela de quando fosse falar de alguém, se era verdade, se não era. Esqueci da palavra agora, irmãos. Então até isso a gente tem que ter cuidado, hein? Prudente. Tem que ser prudente. Mas havia uma palavrazinha de que não acusar as pessoas sem saber da verdade. Eu estou colocando essa palavra, mas minha mente não está vindo. Mas
rapidamente, amém? Eu vi falar esses dias de que tinham visto uma onça por aqui. Não sei se você viu falar. E uma pessoa tinha visto, eu não posso falar não, mano. E aí lá onde nós moramos, já estava se espalhando e tinha uma pessoa que estava assombrada com essa onça, irmão. E aí perguntaram à pessoa, falaram isso, que tem uma onça por aí, e falaram que foi fulano e tal. E a pessoa, não, é mentira, daí nunca aconteceu, amém, irmão? E a pessoa estava com medo, que disse, imagina se essa onça chegasse ali na Boa Esperança. Mas a pessoa mesmo falou, não, daí é mentira, daí não é verdade não. Que ela perguntou se era uma pessoa da família dela e ela disse que não era, né? Então ele falou assim, uma mentira, que é o que ele falou, e que se espalhou rápida. O povo estava trancando as portas, irmãos. Os povos estão com medo dessa onça. Amém? Mas a história era mentira, não era verdade, né? Então ele fala assim, mas isso fosse outra coisa, irmãos. Amém? Já vi muitas pessoas se separar por causa de calúnia. É calúnia, irmãos, a palavra. De caluniar alguém, mas uma história que não era verídica, né? Já vi família brigar por causa de situações. Então, a gente tem que ter cuidado de onde vem a fonte. Ouviu? Pronto, ali eu já vou guardar para mim e saber para quem que eu falo, porque eu tenho que ter cuidado, né? Espalha rapidamente. Eclesiastes 10, 20. Eclesiastes também é de Salomão, amados. Tem muita coisa interessante. 10, versículo 20. Que diz assim: nunca fale mal do rei, nem em pensamento. Você também não deve amaldiçoar um homem rico, nem em seu quarto, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras a ele. Amém? E aqui esse rei pode ser uma autoridade, pode ser, né? Até às vezes, amada, a gente pensa uma coisa má. Pensa no peito, amada. Senhor, por que tu deixou isso? Oh, Senhor, parece que Deus é culpado de alguma coisa. Deus é perfeito, amém, irmãos? Então, eu falo de rei, falo de autoridade, pessoa de posse, de poder. Eclesiastes 3, 7. Muda só aí uns livrinhos. 3, versículo 7. Diz assim: tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar. Então o Senhor nos deu tempos e tempos. Amados, eu estou vendo um tempo agora que eu tenho ficado muito calado. Não assim na igreja, nem em casa, nem nada. Mas aonde eu tenho ficado muito calado. Porque o Senhor falou no meu coração que muitas das vezes a gente prega, amém? Mas o mais importante é a gente viver. Então tem lugar que você vai ficar calado. Deus vai te mandar para tu ficar calado lá. E eu estou vivenciando esse momento de me calar. E às vezes, a minha garganta chega que coça. Eu falo, mas não posso. Então eu tenho que ficar calado. Então é um tempo que Deus preparou para mim me calar. Palavras são como penas. Devemos sempre falar diga a verdade. A verdade. Às vezes a verdade, irmãos, é dolorida. E até para a gente falar, a gente tem que buscar sabedoria em Deus para poder falar a verdade, né? Porque tem gente que às vezes é arrogante. Ai, mas eu falo mesmo, eu falo a verdade. Mas a forma que você fala às vezes é errada. Porque você vai ferir e magoar muito. Então tem que pedir direção ao Senhor para falar a verdade, mas falar com sabedoria, o tom da voz, a forma de falar. Efésios 4, 25. Efésios 4. Efésios 4, versículo 25. Mas eu vou trazer esse estudo. A gente sempre daqui a pouco vai estar trazendo um estudo. Amém? Pregação, estudo, a gente sempre vai estar trazendo para trazer o entendimento que o estudo é diferente da palavra mesmo. Deixe de mentir uns aos outros. Fale a verdade. Pois somos membros do mesmo corpo. Efésios 4, 25. Mateus 5, 37. Mateus 5. Mateus 5, 37, que diz assim: diga simplesmente sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passa disso vem do maligno. Então, amada, aqui esse versículo está um pouco, a tradução está um pouco diferente. Mas o versículo diz assim: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência
maligna. Amém? Seja, porém, o vosso falar. Falar sim, sim, não, não. Passa disso é procedência do inimigo, maligna. O que falamos pode trazer bem ou mal. Provérbios 18 e 21. Provérbios 18, versículo 21. Diz assim: a língua tem poder para construir ou para destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras recebe seus benefícios. Às vezes, amada, a gente acorda mal, não acorda bem. Mas até não acordar, a gente tem que ter sabedoria. Porque você pode acordar e dizer, não estou bem, e começar a murmurar, e aí a cidade se espalha dentro de casa. Então a gente tem que pedir muita sabedoria ao Senhor em tudo que a gente vai fazer. 1 Pedro 3,10, e aqui nós vamos mudar de capítulo. 1 Pedro 3,10. 1 Pedro 3, versículo 10. As escrituras dizem: se você quiser uma vida feliz e boa, mantenha domínio sobre a língua e guarde os lábios de dizerem mentira. Amém? Então eu vou passar desse capítulo porque ficou só um e ali não tem muita fala sobre isso, mas a gente vai concluir aqui. Então, meditando no que falamos. Passar aqui. Aqui vai falar estudo bíblico sobre o poder das palavras. Irmãos, quando nós entendemos isso, a gente vai começar a selecionar aquilo que falamos. Vai pensar e antes de falar. Quando a gente se irá, porque às vezes a gente sente da outra vontade de falar em cima, né? Mas a gente vai respirar, parar um pouquinho, analisar o que eu vou responder, porque uma vez uma palavra sendo liberada, a gente não pode recolher ela de volta. Então nós como cristãos, quanto mais dado, mais é cobrado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que falamos. O poder das palavras. Porque por suas palavras será justificado. E por suas palavras será condenado. Mateus, né, que nós já lemos, Mateus 12, 36 e 37. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, que é Provérbios 25, 11. Então, amados, há poder quando nós abrimos a nossa boca. Eu não sei se os irmãos têm esse mesmo entendimento, mas tem pessoas que quando ela abre a boca, você fica esperando que vai sair. Amém? Porque você sabe que quando aquela pessoa vai falar alguma coisa, vai vir da parte do Senhor, né? A gente sabe que nem todos, mas a gente sabe que tem pessoas muito usadas e é usada também no Senhor. Vai falar a verdade bíblica. Controle a sua língua ou ela te controlará. E eu mudaria que ela controlará. Eu colocaria te dominará. Porque, amados, assim como o impulso de às vezes a gente ter raiva, né, de alguma coisa, às vezes a gente pode agir em alguma coisa. A língua, ela também age, né? Quando ela libera, dependendo da palavra que ela libera, tem que ter todo cuidado. Então aqui, controle a sua língua ou ela te controlará, né? Ou te dominará. E a gente não pode andar por impulso daquilo que nós vemos. Às vezes nossos olhos veem, irmãos, muita injustiça. Eu sou muito de ter justiça por uma coisa errada, né? Mas aquilo dali hoje em dia eu recebo, paro, observo e fico analisando. Mas antigamente o que eu fazia, irmãos? Eu falava na hora. Que conversa, que tá errado. Eu não concordo com isso não. E bati de frente seco como fosse, mano. Mas hoje em dia eu analiso, paro e vejo qual a forma que eu vou falar, né? Já tenho mais uma preocupação. Tiago 3:2, vamos ler. Tiago 3:2. Diz assim: todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio, em tudo o
mais. Tem um texto, amado, que eu não estou lembrado onde é, que fala, irmãos, que diz que o cabresto é para amarrar a boca do animal, né? Eu acho que em Tiago também vai falar sobre isso. E se nós conseguimos guardar a nossa língua, nós somos varão perfeito. Aí Tiago mesmo fala sobre isso. Porque a língua é um dos pedaços mais pequenos do nosso corpo, mas ela é muito afiada. Eu não sei se os irmãos conhecem muita gente que às vezes é desse tamanho, mas a língua parece que é mais grande que a pessoa. Para responder, para xingar palavrão, para amaldiçoar e para brigar, irmãos. Amém? Então essa pessoa não tem domínio nem sabedoria, nem o diante da palavra do Senhor, né? Pois então a gente, controle a sua língua, ou ela te controlará. E nós temos que ter domínio. Domínio o que, missionária? Domínio próprio. De dominar o nosso pensamento quando vier uma coisa ruim, mano. Nós, como cristãos, temos, porque nós temos o Espírito Santo, para dominar a nossa língua, para dominar a nossa mão, para dominar nossos pés. Amém? Às vezes a gente vê pessoas dizendo: missionário, mas eu quero sair de dentro daquela situação. Muitas vezes eram lugares que o Senhor não está, irmão, ou que o Senhor não se manifesta. Mas uma coisa me leva, irmãos, a gente tem domínio nos nossos pés. Amém? Tem um domínio na nossa língua, tem um domínio nas nossas mãos. Às vezes a gente não quer ter poder de dominar, a gente é levado pelas nossas emoções. Vamos passar aqui. Estou terminando, irmãos. Glória a Deus. Estudo bíblico sobre a importância de usarmos nossas palavras de maneira correta. Irmãos, eu não vou conseguir ler. Amém? Porque está muito pequeno. Mas Mateus 7, versículo 1 ao 5 vai falar sobre isso. Provérbios 6, 16, 19. Tiago 1, 19. Provérbios 17, 28. E aqui tudo, amado, é texto que vai falar sobre a importância de usarmos a palavra de maneira correta. Tem um texto que fala, irmãos, que tem pessoas que ela fica sentada, chega num lugar e ela fica sentada. Pode ser até um louco, mas por causa do comportamento parece que ela é uma pessoa sábia. Amém? Então o nosso comportamento, ele fala, ele grita. Então nós sabemos que através da palavra do Senhor, ele vai nos dar direcionamento de como um cristão ele precisa se comportar, não falar, não se comportar na vida diária. A Bíblia nos ensina a falar com, diga, sabedoria. Colossenses 4, 6, Provérbios 15, 5, Provérbios 10, 31 e Efésios 4, 29, que nós vamos ler agora. Vamos ler Colossenses 4, 6, nós lemos aí não, né? Para a gente finalizar. Colossenses 4, 6. Aleluia, Jesus. Colossenses 4, 6. Diz assim: tem uma conversa agradável, temperada, lá já lembro, com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Efésios 4, 29, para a gente finalizar. Efésios 4. Efésios 4, 29. Diz assim: evitem a boca suja. Diga só o que é bom e útil, aquele com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Então a gente não pode estar mentindo, né, irmãos? Mas a gente tem que procurar as palavras, tem que sempre estar orando, pedindo ao Senhor para ungir nossa boca. Amados, eu sempre gosto de falar, quando eu vejo alguém chamando palavrão, dentro de casa, lá na minha casa, ninguém chama palavrão, amém? Então, quando eu vejo alguém chamando palavrão, aquilo ali dói no meu ouvidos. E eu gosto sempre de dizer: tá bom de lavar a boca. Quando é uma criança, principalmente, né? Tá bom de lavar a boca. Por quê? Porque, para o nosso entendimento, que a boca dessa pessoa está suja espiritual. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a minha boca é só para falar maldição, é só para chamar palavrão, coisas ruins, então meu coração está sujo. Porque a boca vai falar, o coração está cheio. Então aqui vai falar: evite a boca suja, diga só o que é bom e útil, aquele com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para
eles. Então, a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E que nós devemos, em nome de Jesus, ungir a nossa boca, amado. Que nós devemos ungir nossos ouvidos, nossos olhos. E que nós devemos colocar diante da mão do Senhor tudo que nós falamos e tudo que nós ouvimos. E que nosso ouvido e a nossa boca, amado, não venha receber nada que vem na parte do Senhor. Porque sabemos que ouvimos muita porcaria e guardando dentro do nosso coração. Às vezes nossa boca fala que o nosso coração está cheio porque nós ouvimos muita coisa errada. Então que a gente venha procurar ungir o nosso ouvido, nossa boca e dizer: Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Unge os meus lábios e que eu só venha falar coisa que vem da parte do Senhor. Amém? Porque sabemos que isso é bênção. Tem um? Pronto, aqui é o último, amado. Ó. Ei, eu queria te contar um negócio. É um passarinho botando para outro, né? Aí, se não for para edificar, não fale. Amém? Então, ei, eu queria te contar um negócio. Se não vou falar, não edifique. O que está escrito aí? Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Da língua, né? Provérbios 18:21. Aí vamos terminar. Glória a Deus. Provérbios 18:21, né? Provérbios 18, versículo 21. Já até o versículo 9 mesmo. Diz assim: a língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá seus benefícios. E aqui está uma tradução um pouco diferente daí, né? Mas sabemos que a nossa boca, amado, tem poder. Então a gente tem que ter toda a vigilância não abrir ela. Amém? Não falar nada para destruir, mas para edificar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu olhei para uma pessoa e vi uma situação, uma doença que está sobre a pessoa. E aí eu disse para a mãe da pessoa, e a mãe da pessoa disse: eu não recebo, daí a frescura. E não recebeu na hora. Mas tem coisa que a gente vai falar como um alerta. Aí já é outra situação, né? Mas a pessoa na hora não recebeu. Não teve a sabedoria de receber e dizer: missionária, vamos orar para eles caírem por terra. Amém? Então a gente fala não para acusar, não para lançar a sua pessoa, mas para a gente orar e repreender no nome de Jesus. Aqui eu agradeço a oportunidade, essa foi um novo agradece no santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que maravilha, né, amados? Nós lemos, estudarmos nesta noite palavras de sabedoria, né? Que da nossa boca não vem sair palavras torpes, né? Palavras a qual degrinha alguma pessoa, que aflige alguma pessoa, mas que nós vamos falar palavras de sabedoria, palavras de amor, de paz, de harmonia, para que as pessoas venham entender o verdadeiro sentido, né? De ser um cristão genuíno, de estar buscando compreender e entender a palavra de Deus constantemente, né? A palavra de Deus diz: se nós não tivermos sabedoria, nós pedimos ao Senhor que Ele coloque sabedoria sobre cada um de nós. E nós estamos aqui buscando nesta noite o estudo da palavra para que a gente venha aprender e compreender como a gente se comportar, porque tem situações que às vezes são vindas até a nós que nós temos que aprender, lidar e saber falar, como a missionária ministrou nesta noite. Vem situações, pessoas vêm atribuladas. Se você não tiver em oração e não tiver sabedoria no falar, essa pessoa não vai sair em paz, mas vai sair mais atribulada e vai atribular também você. Por isso temos que orar, pedir discernimento espiritual de que nós vamos falar, com a forma a gente vai se comunicar com as pessoas, para que elas possam entender, porque a Bíblia diz que nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha. Eles estão vendo a nossa conduta, eles dizem logo assim: ué, não é crente? Por que ele está falando dessa forma? Porque, como a missionária falou, às vezes é falta de sabedoria, de entendimento, mas nós estamos aqui para ensinar, para que os irmãos venham ter sabedoria e entendimento da forma de falar e do jeito de se comportar. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar, como a missionária falou. Na sexta e no sábado vai ter um encontro com Deus para os jovens do Ministério Batista Monte da Fé, ali em Boa Esperança. Já peço oração dos irmãos que estejam aí orando, em
em prol a cada um daqueles que vão estar envolvidos nesse encontro com Deus, para que aqueles jovens venham sair dali edificados, né? Porque a palavra de Deus diz que os jovens, eles têm que ser jovens adoradores por excelência, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Na próxima quinta-feira, meus irmãos, nós vamos estar aqui passando o filme Paixão de Cristo, né? Vamos estar aqui passando o filme Paixão de Cristo para a edificação da igreja do Senhor, para a população daqui de Morros, né? Vamos estar aí anunciando, fazendo convite à população de Morros para que esteja aqui na próxima quinta-feira para ver o filme Paixão de Cristo, como vai ser realizado esse trabalho de jovem na sexta e no sábado. Nós vamos estar passando lá em Boa Esperança no domingo. Domingo vamos estar lá passando também o filme Paixão de Cristo. Amém? Desde já quero pedir oração para os irmãos, que os irmãos estejam orando por a vida daqueles a qual a gente vai convidar, para que eles possam estar ali na casa do Senhor, refletindo em tudo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, porque Ele se entregou por completo por mim e por você. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar na beleza, Senhor, de tua santidade. Eu quero te louvar, Senhor, e te pedir sabedoria, Senhor, no falar, no jeito de se comportar, Senhor. Como eu acabei, Senhor, de falar nesse momento, nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha e eles querem ver, Senhor, a nossa conduta, o nosso comportamento e o nosso jeito, Pai, de se expressar ou de falar, Senhor. Que o Senhor continue dando sabedoria. Os irmãos em Cristo Jesus aqui de Morros, os irmãos em Cristo Jesus ali de Boa Esperança, cada irmão, Senhor, do Ministério Batista Monte da Fé, que nós possamos crescer na graça, possamos crescer no conhecimento, sim, Senhor, no louvor e na adoração, como foi dito nesta noite, que a palavra do Senhor é sim, sim ou não, o pro mais é do maligno, Senhor, que nós vemos ao Senhor edificar, Pai, os nossos lábios, os nossos olhos, Senhor, os nossos corações e os nossos ouvidos, para que nós venhamos buscar estar na tua presença constantemente, como diz a tua palavra, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, muito, Senhor, se perde, Senhor, por falta de sabedoria, por falta de ensinamento, Senhor, porque a tua palavra também diz, Senhor, que a letra, ela mata, mas o Espírito, Senhor, ele vivifica, Senhor, porque o Senhor foi preparar uma morada celestial para cada um de nós, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados, enviou outro Consolador, o Espírito Santo do Senhor, para habitar dentro de cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu já quero te agradecer por cada irmão em Cristo Jesus que está aqui, que o Senhor continue fortalecendo, Pai, os irmãos aqui de Morro, Senhor, como um cordão de três dobras, que é mais difícil de se quebrar, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue com eles, dando sabedoria, entendimento e revelação da tua palavra, unção e autoridade para falar do teu amor e graças eu te dou em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor, amém, amados. Amanhã às 19 horas estaremos ali em Boa Esperança para mais um culto de unção e oração. Às 18h30 a porta do templo da igreja já está aberta para que você venha se ajoelhar, agradecer a Deus ali no ambiente espiritual, amém, amados. Fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. 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 As palmas louvam e agradecem ao Senhor e a paz de Jesus ao seu irmão nessa noite, amém. Glória a Deus. É sério, né? Glória a Deus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os meus irmãos em Cristo Jesus que estão acompanhando esta live. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês como nos abençoou nesta noite. Eu creio que cada um que está aqui nesta live, nesta noite, foi edificado, né? Que a palavra que foi ministrada nesta noite através da evangelista Elaine dê fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa e sua família. Que o Senhor Jesus venha abençoar aqui o Rafael Melo, Neto Souza, Carminha Oliveira, Carlos Miguel,
Paola, Marcela, Maricela, né? Missionária Paola, em Buriti, Biapina. Glória a Deus, aleluia. Carlos Miguel, glória a Deus. Jamile, cada um de vocês, a minha paz do Senhor Jesus a todos. E amanhã estaremos ali em Boa Esperança. Esteja orando por nós, nós vamos estar orando pelos irmãos em Cristo Jesus. A minha paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite.